Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Bem-vindo ao Daily Devotions, o devocional diário da AD Gravataí, a nossa igreja, nossa família, que é o pastor Paulo Pereira, chegando com toda a força, o frio do nosso inverno gaúcho, mas estamos aquecidos aqui pela palavra de Deus, na leitura diária do plano de leitura anual da Bíblia 365. E agora já vamos indo em direção ao segundo semestre deste ano, nesse 2 de julho do dia 183 do ano. E a segunda Reis, capítulo 20 e 22, está trazendo uma das etapas da vida do rei Ezequias, que é o rei do reino de Judá, o reino do sul, com a capital em Jerusalém. E nessa leitura, a partir daí, vamos ter a sucessão também de alguns reis, E nesse momento aqui, Ezequias ainda está provando a bondade de Deus, a misericórdia do Senhor, especialmente no momento em que ele está sofrendo de uma doença que é para a morte. O profeta Isaías vai até ao seu quarto, à sua casa, no palácio, e profetiza para ele que ele deveria ajeitar a casa. Quando fala em ajeitar a casa, é claro que a gente percebe nessa expressão que é bem amplo a todas as áreas, Deve envolver filhos, deve envolver toda a sua administração, coisas que talvez estavam fora do lugar. E é assim que veio a advertência, porque ele haveria de morrer. Mas Ezequias apela para a misericórdia, a graça do Senhor, quando ele faz uma oração, falando sobre aquilo que ele semeou na sua vida, na sua fidelidade, dedicação, ao Senhor, ao Senhor nosso Deus. E ele, então, falando assim, o Senhor fala com Isaías ainda antes de sair do pátio do palácio. Ele retorna com a mensagem dizendo: o Senhor ouviu a tua oração e vai lhe dar mais 15 anos. E a prova disso, a pedido de Ezequias, mas que prova, qual será o sinal que eu vou ter essa graça de Deus? Ele disse: você escolhe a sombra, ou adianta ou atrasa 10 graus. Ele disse: olha, adiantar talvez não é tão difícil, mas atrasar, voltar 10 graus no relógio, no relógio de acaso, relógio de sol, que a luz solar projetava uma sombra, Até o dia de hoje tem em Jerusalém esse relógio, o relógio de acaso. E lá, então, voltou 10 graus. Foi algo muito importante o que aconteceu, e ele viveu mesmo esse tempo, E aqui o rei da Babilônia agora, ele sabe desta doença, que afetou Ezequias, e manda mensageiros para visitar, levaram cartas do rei até Ezequias. E nesse momento, Ezequias, sem uma vigilância, um cuidado, talvez esse deveria ser uma das falhas de Ezequias, quando o profeta fala para organizar a sua casa, talvez havia muitas coisas, que ele não percebia. E aqui foi o fato que ele toma esses homens do rei da Babilônia e leva eles por todas as áreas do palácio, mostra todos os seus estoques, de armas, de ouro. E quando o profeta Isaías ouve isso, pergunta: o que você mostrou? Mostrei tudo. Então aqui vem um decreto, que na verdade ele abriu guarda, ele despertou interesses aonde não deveria.
E o profeta Isaías disse: olha, você aqui não vai sobrar nada, inclusive os seus descendentes vão ser levados para o cativeiro, vão ser cativos. E já Isaías profetizava a respeito do cativeiro da Babilônia, né, que viria sobre Judá e levaria, né, todo o povo cativo, sem falar na destruição de Jerusalém e do templo. Bem, logo vai falar da morte de Ezequias e o seu filho Manassés, né, que agora assume então o trono, ainda que em tenra idade, com 12 anos, mas reinou 55 anos sobre Judá. Mas foi uma tragédia. Lembrem de Israel, as 10 tribos do norte, que fizeram tudo que era mal aos olhos do Senhor, desde Jeroboão, até o último dos reis ali, que foi levado cativo para a Síria e nunca mais voltaram, pois aqueles pecados de idolatria, de moralidade, inclusive queimar os seus filhos aos falsos deuses, aquilo causou o exílio, né, das tribos do norte, pois agora nós estamos vendo o quadro em que se apresenta na tribo de Judá, né, no reino de Judá, pois Manassés, ele faz tudo que é mal aos olhos do Senhor, e ele traz para Jerusalém, né, e constrói o templo, altares para Baal, Aserá, né, inclusive levanta altares, né, imagens de Aserá, e também ele sacrificou seu filho no fogo. Que tristeza para Israel, para o povo de Judá, né? Praticou feitiçarias, adivinhações, consultou médios, praticou ocultismo, pois Manassés chegou a fazer até imagens de escultura, como eu disse, a Aserá, e colocou no templo de adoração ao único Deus, né? E ali que ele tinha dito, Deus falou: esse lugar, esse templo, eu coloquei o meu nome nele. E agora Manassés coloca esses ídolos, não é? Isso trouxe tragédias e consequências. Manassés fez muitas coisas detestáveis e ainda mais perversas dos que os povos que habitavam ali, né, em Israel. E antes de Israel chegar, né? Mas aí o Senhor disse pelos profetas: eu vou julgar Jerusalém de acordo com o mesmo critério que eu usei para julgar Samaria, né? A família de Acabe, né, que o Senhor limpou, né? Enfim, ia virar de cabeça para baixo, e isso foi acontecer mais logo adiante, né, quando ainda vamos ler a respeito do exílio da Babilônia. Mas morrendo Manassés, assume Amon, né, aos 22 anos, mas reina só 2 anos, mas faz coisas más também, porque abandonou o Senhor, né, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E os seus oficiais conspiraram contra ele e mataram ele no seu palácio, né? Mas agora foi proclamado, né, o Josias, né, seu filho Josias, como rei de Israel. A partir daí nós vamos ver, né, então, o Senhor trabalhando na vida do povo de Judá. Ainda que Josias fez o que era certo aos olhos do Senhor e seguiu o exemplo do seu antepassado Davi. Atos dos Apóstolos, Paulo está chegando em Jerusalém. Aqui convém um comentário um pouco mais extenso, mas o tempo não nos permite, não é o objetivo, né? Mas é onde ele conta os detalhes de tudo que Deus fez através do seu ministério. E os irmãos em Jerusalém estão lá com uma conversa, né, que trouxe distorções àquilo que Paulo ensinava e pregava entre os gentios, entre aqueles que não eram judeus. E eles disseram: bom, Paulo, estão dizendo que você está ensinando os irmãos judeus a abandonarem a lei e as tradições judaicas.
E Paulo, então, mostra que não é assim. A pedido deles, ele faz um voto, não é? Junto com 4 irmãos, se apresenta, dizendo que ele valoriza as tradições judaicas como judeu, mas aos gentios ele deixou claro, como a carta que foi enviada às igrejas, não é? Do que os gentios haveriam de se abster. E assim, infelizmente, o povo faz um grande tumulto em torno disso no templo, e Paulo é levado preso, e agora ele vai começar a ser julgado, e daí até a prisão. Salmo 150 encerra o livro dos Salmos, não é? Com o louvor a Deus pelo santuário, majestoso céu, feitos poderosos, todos os instrumentos e tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Que Deus nos abençoe.